E Tiago está exortando a esses irmãos em função de algo. Alguns judeus que eram comerciantes tinham sido convocados para manter ou para estabelecer comércio naquelas regiões. E o que estava acontecendo? Eles estavam afirmando que estariam saindo do lugar onde eles viviam, estariam estabelecendo comércio para onde eles iriam, e ali eles iriam ganhar muito dinheiro, iriam ficar ricos. E Tiago adverte esses irmãos, perguntando o que é a vida deles, qual é a capacidade que eles tinham de afirmar isso, se a vida é como uma neblina, ela existe hoje muito densa, mas o sol, o vento consegue dissipar. Em vez de fazerem isso, de usarem grande pretensão, orgulho e soberba, eles deveriam ser humildes, dizendo: se Deus quiser, iremos fazer isso, faremos aquelas coisas. E Tiago diz o seguinte, que toda vanglória como essa, que tipo de vanglória? Aquela que diz: nós somos capazes, nós não precisamos de Deus, pela minha habilidade eu faço muito bem isso, pelo meu conhecimento eu consigo desenvolver muito bem isso, pelo meu dinheiro eu vou conseguir estabelecer aquilo que eu quero. Tiago, no versículo 16, ele vai dizer: toda vanglória como essa, ela é o quê? Maligna. Ela não vem de Deus, ela vem de um coração pretensioso, ela vem de um prazer, de um desejo, de uma paixão que domina o nosso coração, que nos diz que nós não precisamos de Deus para planejarmos as nossas vidas. E no final do versículo 17, Tiago convoca esses irmãos que estão ouvindo e tudo isso a pensarem naquilo que está sendo dito, a pensarem que a vida é transitória, a vida passa muito rápido, que nós não conseguimos planejar bem sem Deus, que tudo isso que nós atribuímos à nossa qualidade intelectual ou habilidades que nós temos para fazer alguma coisa, isso é vanglória, isso é soberba, isso é orgulho, isso não vem de Deus. Então nós devemos pensar nisso. Por quê? Ele vai dizer no versículo 17: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Parece que Tiago está tendo uma fala muito contraditória ao que ele vem dizendo. Não, não é isso. Tiago está dizendo que aquele que não faz o bem em crer que precisamos de Deus para planejarmos a nossa vida, que não somos capazes de olhar para o futuro e defini-lo, porque a nossa vida é transitória, é como uma nuvem. Quando nós não pedimos a Deus orientação para planejarmos a vida, aí sim estamos deixando de fazer o bem para nós e cometendo o quê? Pecado. Então Tiago exorta os irmãos nesse contexto. Ele começa o versículo 13 do capítulo 4 dizendo: ouçam agora vocês. Só que agora, irmãos, ele usa a mesma expressão no capítulo 5, no versículo 1, ele começa da mesma maneira, exortando não aos irmãos daquele lugar, mas uma classe de pessoas que oprimiam aqueles que eram menos favorecidos. Tiago agora está exortando não aqueles que estão dentro da igreja, mas aqueles que estão fora da igreja, que não tem nada a ver com a igreja que estava ouvindo essa carta. Talvez você pense aí, mas o que Deus tem a ver com essas pessoas? Qual é a responsabilidade de Deus com aqueles que não são seus? O grande problema é que nós esquecemos que Deus não é Deus só daqueles que são seus. Deus é Deus de toda o quê? A criação. Tudo que foi criado por Deus, sendo esses criados, negando a Ele ou não, fazem parte da sua criação. Tudo é governado por Deus e todos os acontecimentos vêm de Deus. Não há nada que exista nesse mundo criado por Deus que Deus não esteja vendo, julgando e conduzindo.
Eu não sei se os irmãos já leram o livro de Jonas. Deus levanta um profeta chamado Jonas para julgar uma cidade que não tinha nada a ver com ele, a cidade de Nínive, que era uma cidade estabelecida na Assíria, um povo bárbaro, mas Deus levanta um profeta para julgar essa cidade. O que Tiago está demonstrando agora, nesses versículos 1 ao 6, é como Deus irá tratar aqueles que usam das suas posses, das suas riquezas, para oprimir aqueles que são menos favorecidos. Então é isso que nós iremos ver nessa noite. A expressão de exortação de Tiago, como no Velho Testamento, mas exortando aqueles que não têm nada a ver com a igreja de Cristo. Então ele diz assim: ouçam agora, vocês ricos, chorem e lamente-se, tendo em vista a desgraça que lhes o quê? Sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroem as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês o quê? Retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça o quê? Resistência. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, pedimos nessa noite, Senhor, sabedoria, clareza. Pedimos que as nossas mentes, ó Deus, não venham estar voando em qualquer outra responsabilidade que ainda teremos, ó Deus, que resolver nessa semana. Pedimos, ó Deus, que não sejamos levados pelas preocupações, pelas incertezas e inquietações da vida. Pedimos que nessa noite, Deus, sejamos alcançados pelo Teu Espírito, feridos pela porção da Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que a nossa mente se submeta ao poder da Tua Palavra nessa noite, para que saiamos desse lugar vencidos por elas, ó Deus, por ela, alcançados, orientados e instruídos para o louvor, para a honra e glória do Teu nome. Quantos podem dizer amém por isso? Amém. Tema da mensagem nessa noite: o dinheiro e o seu poder. Se hoje, nesse dia, se nós fôssemos precisar de alguns exemplos de como dinheiro tem o poder de dominar a nossa vida, nós poderíamos recorrer aos 3 poderes do nosso país: o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Esses 3 poderes nos permitem, em nosso país, verificar o quanto dinheiro tem o poder de domínio, de controle, de conduzir massas. O dinheiro é o maior Deus desse mundo. Pelo dinheiro, pessoas roubam. Pelo dinheiro, pessoas mentem. Pelo dinheiro, pessoas corrompem, matam. Pessoas perdem amigos e famílias. Dinheiro não é algo neutro. Pessoas acham que dinheiro é algo neutro, mas dinheiro não é algo neutro. Dificilmente alguém, passeando por uma praça pública, vendo um copo plástico jogado no chão,
Dificilmente alguém iria se curvar diante desse copo para pegá-lo e colocá-lo numa cesta de lixo. Mas se a mesma pessoa ou pessoas estiverem caminhando em uma praça pública, avistarem uma moeda de 50 centavos, talvez pessoas irão disputar aquela moeda. Dinheiro não é algo neutro. Dinheiro tem a capacidade de fazer pessoas se curvarem diante dele. Dinheiro tem a capacidade de fazer nações se curvarem diante dele. Dinheiro tem a capacidade de pessoas se desfazerem de amizade por causa dele. Dinheiro é mais do que uma moeda. Ele é um espírito, é um Deus. Jesus disse que dinheiro é mamon. Jesus já disse que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Entenda uma coisa: não há problema nenhum possuir bens, ter dinheiro, mas o problema é quando somos possuídos por ele. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. Não é pecado possuir bens, ter algo em que você possa desfrutar dessas coisas. Os bens dados por Deus são uma bênção. Davi, ele diz isso em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 2, que dinheiro, riquezas e bens são algo que vem de Deus. Moisés, escrevendo em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, diz que é Deus que nos dá sabedoria para adquirirmos riquezas. Então a pergunta é: qual é o problema? Aonde está o problema? O problema está em colocar no coração os nossos bens, as nossas riquezas, de permitir que essas coisas dominem e conduzam as nossas vidas. Como diz em Timóteo, a raiz de todos os males não é ter dinheiro, mas a raiz de todos os males é o quê? Amar o dinheiro. Tê-lo como Senhor, como alguém que conduz a nossa vida. Nós vivemos num mundo, irmãos, onde nós temos aprendido que devemos trabalhar mais, que devemos nos doar mais, que na medida dessa doação, desse trabalho, precisamos de consumir mais e mais e mais. Aquilo que no passado nós chamávamos de luxo, hoje se tornou uma necessidade em nossas vidas. Talvez algumas coisas nós olhássemos e falávamos mais ou menos assim: isso é muito luxo, eu não preciso. Hoje, nessa sociedade que nos impõe o consumo, a posse, nós olhamos para essas coisas e dizemos: verdadeiramente essas coisas são necessárias à minha vida. Mas o grande problema é que esse sistema de vida não só requer mais dinheiro para cada um de nós, ele também requer de nós mais do seu tempo e do meu tempo. Coisas se tornaram mais importantes do que pessoas. Quantas famílias estão sendo destruídas porque pessoas colocaram na sua mente que ela deve possuir, conquistar, ter, alcançar coisas, esquecendo que pessoas sempre serão mais importantes do que posses, do que coisas. Vivemos uma sociedade onde estamos substituindo relacionamentos por coisas materiais, famílias por coisas materiais, casamento por coisas materiais, filhos por coisas materiais. Muitas pessoas estão construindo patrimônios
mas estão perdendo gradativamente as suas famílias. Mas não só isso. Dinheiro não faz com que pessoas percam a perspectiva daquilo que é importante: família, filhos, esposas e maridos. Dinheiro faz com que pessoas também venham a se corromper, a se entregarem, a se colocarem acima do bem e do mal, de não terem nenhum valor ético, de não olhar para a necessidade do outro, mas se aproveitar de qualquer coisa possível. A corrupção já impregnou a nossa sociedade, como uma sujeira que impregna a roupa, e é muito difícil de você tirar aquela sujeira, aquela mancha. Sentimos vergonha ao ver tanto escândalo financeiro, tantos esquemas de corrupção instalados nos corredores do poder, quando os recursos que deveriam vir aliviar o sofrimento do pobre são saqueados pelas ratazanas que corroem inconsolavelmente a riqueza da nação. Nós vivemos assim por causa de dinheiro. Temos sido espoliados pelos Dráculas, que incansavelmente chupam o sangue do seu povo. A palavra de Tiago, que nós acabamos de ler agora, ela é oportuna, ela deveria ocupar as manchetes dos jornais com o seguinte tema: poderosos oprimem o seu povo sem piedade. Parece que Tiago está escrevendo esses versículos aqui, agora. Tiago está falando o uso e os abusos que os poderosos fazem com aqueles que são menos favorecidos. Versículo 2, ele fala das riquezas. Versículo 4, ele fala dos salários que estão sendo retidos. Versículo 5, ele fala da luxúria. Versículo 5, ele também fala da vida pomposa que esses usam em favor deles mesmos. E no versículo 6, Tiago está falando dos atos específicos do mal que é realizado contra aqueles que são menos favorecidos. A pergunta que eu faço aos irmãos nessa noite: será que isso te faz lembrar de um país que começa com B? Será que isso te faz lembrar de um estado que começa com R? Qualquer aparência, meus irmãos, é mera coincidência. Os ricos estão vivendo no luxo em virtude de terem explorado os pobres cada dia mais e mais. O que nós temos que entender é que isso que Tiago está falando não é para os ricos cristãos, porque se você lembra da série, o começo da série, essas pessoas que compõem a igreja que Tiago está escrevendo são judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, e muitos deles eram assalariados, pessoas que recebiam o jornal pelo dia de trabalho, que era o nome do pagamento dado naquela época. Eram pessoas simples, pessoas que estavam perdendo seus bens, porque, sendo judeus, estavam se convertendo ao cristianismo, estavam perdendo família, bens, casas. Tiago não está falando aqui dos ricos cristãos, até mesmo porque nessa leitura não há nenhuma convocação de Tiago para o arrependimento daquilo que eles estavam fazendo, como havia no texto que nós estudamos semana passada. E a pergunta é: como essas pessoas estavam adquirindo as suas riquezas? Como essas pessoas que tinham dinheiro estavam se tornando cada vez mais ricos e oprimindo cada vez o mais necessitado,
ou aquele que tinha menos posse. Versículos 4 e versículos 6 do capítulo 5, Tiago diz, ele diz assim: vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram o quê? Os seus campos, que trabalharam, né? Naquela época a cultura era uma cultura agrícola, as pessoas eram pagas para ceifar o campo, para cortar o trigo, para juntar tudo aquilo que eles colhiam durante o dia. E Tiago está dizendo, olha, vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês o quê? Retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou até onde? Aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, a Bíblia não proíbe o homem de ser rico, se essa riqueza vem com fruto da bênção de Deus, do trabalho honrado, como diz o Salmo de número 112. O que a Bíblia proíbe é adquirir riquezas por meios ilícitos para propósitos ilícitos. Tiago fala que os ricos que ajuntaram riqueza, eles estavam ajuntando riquezas ilícitas e haverão de enfrentar o juízo de Deus. Tiago está dizendo que esses homens estavam enriquecendo como? Retendo o salário daqueles que tinham trabalhado um dia na ceifa, na colheita. Como eu disse, qualquer comparação é mera coincidência com o que está acontecendo no nosso país, principalmente no nosso estado. Pessoas trabalhando, e quando chega no dia do pagamento, não recebem. Pessoas se beneficiando disso, ou se beneficiaram disso. O que Tiago está condenando é a avareza, a atitude egoísta de acumular riquezas para eles mesmos. Essas pessoas estavam contendo o que deveria ser pago, guardando para eles e observando a miséria dos outros. Tantas vestes como dinheiro estão sendo acumulados para o desperdício e não mais para o uso. Olha o que diz o versículo 2. A riqueza de vocês, o quê? Apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles, o quê? Testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Tamanha era a ambição desses homens, que tudo aquilo que eles estavam retendo para eles, estava se perdendo, enferrujando, corroendo, apodrecendo. Esses são aquelas pessoas que nós conhecemos, que mesmo que seja no noticiário de um jornal, que demonstram que nunca o que tem é satisfatório, mas quanto mais tiver, o que? Melhor. Uma certa vez entrevistaram um dos homens mais ricos do mundo e perguntaram para ele: o quanto de dinheiro é necessário para que uma pessoa seja feliz? A resposta foi: o quanto mais tiver. Assim são um coração desse. O muito não é satisfatório. O bastante sempre se torna pouco. Não importa se pessoas estão sendo prejudicadas. Não importa se pessoas estão vivendo, talvez, à margem da miséria, mas o que importa são os seus prazeres, mesmo que isso que eles estejam acumulando irão se perder, apodrecer, enferrujar, irão se corromper, isso não importa. Mesmo que isso custe a liberdade de alguns, como nós temos visto no nosso país
e no nosso estado. Esse espírito ganancioso é pura tolice. Essas pessoas vivem a vida pensando só no aqui e no agora. Pessoas assim esquecem que existe um céu para ganhar e o inferno para que elas possam fugir. Elas esquecem disso. Para elas a vida é o aqui, é o agora. Quanto mais tiverem, melhor é. A segurança do dinheiro, meus irmãos, é falsa. A alegria que ele proporciona é rápida demais. Hoje você tem muito, mas amanhã Deus pode ser o justo juiz e não ter mais nada. Tiago mostra duas maneiras que os ricos tornaram ou estavam se tornando mais ricos. A primeira era retendo o salário dos trabalhadores e controlando também as cortes, os juizados. Isso te faz lembrar alguma coisa? Mais uma vez eu digo, qualquer coincidência ou qualquer aparência é mera coincidência. Versículo 4, Tiago diz: vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Lembre, irmãos, essas pessoas aqui que estão defraudando, roubando, não tem nada a ver com Deus, mas Tiago está dizendo, há um juízo de Deus sobre essas pessoas. Deus não está permitindo que tudo isso aconteça sem impunidade. De uma forma impune. Sem que não haja punidade de Deus. Tiago está dizendo, olha, o salário dessas pessoas, o lamento deles, chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Os ricos não estavam simplesmente retendo o salário dos trabalhadores, mas estavam fazendo isso com fraude. Não era o simples fato de não terem como pagar, mas não estavam pagando porque de alguma maneira o pagamento tinha sido o quê? Fraudado, tirado de um lugar para colocar em outro lugar. Estavam roubando os mais necessitados. Provérbios capítulo 22, se você puder ir junto comigo, deixe marcado aí Tiago capítulo 5. Provérbios capítulo 22. Provérbios capítulo 22, versículos 16 e 22. Provérbios capítulo 22, versículo 16 e 22. Diz assim: tanto quem, versículo 16, tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão o quê? Necessidade. Versículo 22, não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados aonde? No tribunal. Qualquer coincidência ou qualquer aparência é mera coincidência. O interessante é que havia uma lei em Israel que proibia ficar com o salário do trabalhador até a noite. Esses homens sabiam que eles não deveriam reter aquilo que era de direito do outro. Deuteronômio capítulo 24, se você puder ir junto comigo. Esses homens conheciam a lei,
Eles sabiam que deveriam proceder de uma forma errada, mas estavam indo contra a lei. Mais uma vez eu digo, qualquer aparência é mera coincidência. Deuteronômio capítulo 24, versículos 14 e 15, diz assim, Deuteronômio capítulo 24, versículos 14 e 15. Não se aproveitem do pobre e necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Paguem-lhe o quê? O seu salário. De que forma? Diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é o quê? Necessitado e depende do quê? Disso. Senão, ele poderá clamar ao Senhor contra você e você será culpado do quê? Do pecado. Eu gostaria de orientar você, que é um servidor público, que talvez esteja sendo fraudado, retido no seu pagamento. A orientação que a Bíblia nos dá é: ore por isso. Ore por isso. Coloque diante de Deus. A Bíblia diz que isso é um pecado. E Deus está vendo tudo isso. Deus não é Senhor só da igreja. Deus é Senhor de toda a sua criação. Tudo está debaixo do cuidado de Deus. Além de roubar os pobres, eles estavam sendo também condenados por viverem luxuosamente. Mais uma vez eu digo, qualquer aparência é mera coincidência. Versículo 5 diz assim: vocês viveram de que maneira? Perdão, capítulo 5, do versículo 5 de Tiago. Vocês viveram de que maneira? Luxuosamente aonde? Na terra, desfrutando do quê? Prazeres, e fartaram-se de comida. Quando? Em dia de abate. Os ricos viviam além das fronteiras do conforto, extravagando conforto, usando almoço e jantar em outro país, joias caríssimas. Qualquer comparação, meus irmãos, nessa noite é mera coincidência. E tudo isso era através do dinheiro roubado dos pobres, retidos por fraude. Essas atitudes, meus irmãos, é como a atitude de um viciado que nunca negam a si mesmo qualquer prazer. O quanto mais, melhor. O dinheiro tem o poder de corromper o homem, de cegá-lo, de não permitir que ele olhe para o lado e veja que existem pessoas em maior necessidade. O dinheiro faz com que pessoas pensem o quanto mais, melhor. Em segundo lugar, os ricos estavam cada vez mais controladores da lei. Versículo 6 do capítulo 5. Vocês têm condenado e matado quem? O justo, sem que lhe ofereça o quê? Resistência. Como é que eles estavam condenando e matando os justos? Impondo as suas próprias leis. As pessoas trabalhavam, mas não recebiam no tempo devido. As pessoas eram retidas daquilo que lhe era de direito. Caixa 2. Caixa 2 não é crime.
Caixa 2 é simplesmente uma movimentação financeira em que nós não queremos que passe pela Receita Federal. Criam leis para os seus próprios benefícios. Para que pessoas precisam de se aposentar com 65 anos? A nossa expectativa de vida no país, pessoas agora vivem com 80, 86, chegam a 90, conhecemos até pessoas que chegam aos seus 100 anos de idade. Qualquer aparência é mera coincidência. A regra do jogo, irmãos, em nossa sociedade é a seguinte: quem tem dinheiro, manda. Quem tem dinheiro, controla. Os ricos se fortalecem porque compram as sentenças, subornam os tribunais e assim oprime ainda mais o povo que não pode oferecer resistência. Se você é rico, se você é rica e cometer algum crime e tiver 2 filhos necessitados de acompanhamento da sua pessoa como mãe, você tem o direito de ser absolvido, mas os outros não. Qualquer coincidência é pura aparência, é pura aparência. Tiago está chamando esses que são vítimas de justo. Os ricos compram os tribunais, torcem as leis, violam a justiça, oprimem os fracos, fecham-lhes as portas e a esperança. E a pergunta é: como é que eles estavam empregando esse dinheiro que eles estavam retendo? Versículos 3 ao 5 do capítulo 5 diz assim: o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra quem? Contra vocês, e como fogo lhes devorará o quê? A carne. Vocês acumulam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de o quê? Abate. Eles acumularam de forma avarenta. Estavam retendo só para eles. Não há pecado algum, irmãos, em ser previdente, em organizar as suas finanças, prover para você, para a sua família e também para outros. Mas é pecado acumular o que não é nosso. Eles estavam ajuntando o que deveria pagar a quem? Aos trabalhadores. E Tiago está dizendo: Deus está vendo tudo isso. Tudo isso. Confiar, irmãos, na transitoriedade da vida é tolice. A vida é como uma neblina que hoje existe e amanhã não existe mais. A vida, ela não deve consistir nos bens que nós temos. Essas pessoas definem a sua vida pelo que têm, pelo prazer de ter mais, pelo prazer de alcançar aquilo que não pertence a eles. Eles estavam fraudulentos, retendo o salário daqueles que de fato deveriam receber. E não retendo porque não poderiam pagar,
mas retendo com esperteza para o seu próprio bem. A Bíblia diz que isso é um grave pecado aos olhos de Deus. Qual estava sendo o destino final das riquezas? As riquezas estavam sendo mal usadas, elas estavam desaparecendo, por mais que eles estivessem acumulando, mas aquilo que eles tinham estavam corroendo, apodrecendo. Estava sendo conhecido de todos o que eles estavam fazendo. Estavam sendo ou se permitindo ser dominados por um poder que existe nesse mundo chamado dinheiro. Estavam esquecendo que as riquezas mal usadas destroem o caráter da pessoa. Versículo 3: o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Como nós falamos, dinheiro não é algo neutro. Dinheiro é um poder que pode manipular o melhor caráter. Essas pessoas estavam bebendo do veneno da riqueza, que tem o poder de infectar a pessoa e devorar toda a sua existência. As riquezas mal usadas, meus irmãos, inevitavelmente um dia estarão sendo julgadas diante de Deus. Às vezes nós olhamos para tudo que tem acontecido no nosso país e falamos: aonde Deus está nisso? Duvidamos da presença de Deus, duvidamos do juízo de Deus. Esquecemos que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é o reto juiz. Ele julgará retamente. Todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo para dar conta das suas vidas. E a pergunta é: quem servirá de testemunha contra essas pessoas? O próprio Tiago está dizendo: aquilo que eles estão retendo. Olha o que diz no versículo 3: o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles farão o quê? Testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará o quê? A carne. Você não precisa de ir muito longe. O que é que está sendo usado como testemunha contra dessas pessoas que defraudaram o país e o Estado? As suas próprias riquezas. Parece que Tiago está hoje, agora, escrevendo essa carta. O salário retido com fraude dos ceifeiros vai testemunhar contra essas pessoas. Versículo 4: vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com o quê? Com fraude. Estão clamando contra quem? Contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Olha que coisa interessante. Tiago não está dizendo aqui que o clamor daqueles que estavam deixando de receber chegou aos ouvidos dos juízes da época, não. Tiago está dizendo que isso está indo para uma instância o quê? Superior. Isso está chegando aos ouvidos de quem? De Deus. Escreva uma coisa, irmãos. Deus está julgando a nossa nação. Nunca houve no Brasil tanta sentença, tanto juízo contra poderosos. Nunca no nosso país coisas que eram tão claras vieram à tona.
Tiago está dizendo isso. Essa injustiça está chegando aos ouvidos de Deus. Não haverá chance dos ricos subornarem as testemunhas e o juiz. Deus ouve o clamor do seu povo oprimido e julga com justiça. Você não precisa de levantar bandeira, você não precisa de ir na Alerj quebrar os vidros, você não precisa de deixar de trabalhar, você precisa de clamar a Deus, de colocar diante de Deus, porque tudo isso está chegando aos ouvidos de Deus. As riquezas mal usadas revelam a perda de uma preciosa oportunidade desses. E a pergunta é: oportunidade em quê? Pense bem comigo. O que não deveria, o que não poderia ser feito com toda a riqueza acumulada de forma avarenta desses e destes? O que poderia ser feito com um anel de brilhante? Que tinha um valor um pouco mais de 100 mil reais. O que não poderia ser feito com jantares em outros países? Pobres poderiam ser assistidos. Salários poderiam ser colocados em dia. Mas tudo isso, meus irmãos, não está passando impune. Talvez nós olhamos para tudo isso e pelo nosso senso de justiça, nós estamos falando: aonde está Deus? Mas Deus é o Senhor de toda a história. Deus é o Senhor de toda a história. Nessa história aqui de Tiago contada, essas pessoas que estavam retendo o salário dos trabalhadores, se aproveitando da miséria desses, fazendo com que o necessitado se tornasse mais necessitado, retendo aquilo que tinham, e aquilo que estava retido estava apodrecendo, corroendo e enferrujando. Tudo isso que eles tinham, historicamente, em algum momento eles foram subtraídos disso. Nos anos 64 e 70 da era cristã, Roma tomou conta de todo mundo e começou a usar de posse dos bens desses judeus, tomarem deles aquilo que eles tinham tomado daqueles que eram mais pobres. Deus tinha usado um povo para subjugar aqueles que estavam oprimindo o seu próprio povo. O dinheiro, meus irmãos, não pode ser uma arma de domínio, mas um instrumento de ajuda aos necessitados. Alguém já disse há tempos atrás: o que nós guardamos, possivelmente perdemos. O que dividimos, certamente nós conseguimos reter. Uma pessoa pode ser muito rica nesse mundo e pobre no mundo que há por vir. Lembre-se de uma coisa: dinheiro não é neutro. Dinheiro fala. E a pergunta é: o que ele irá testemunhar de nós no dia do juízo? O que ele dirá de nós? É muito fácil olhar para o que está acontecendo e nós dizermos: isso mesmo, Senhor, julga. E julga sem piedade. Mas agora, quando nós olhamos para nós, será que podemos falar a mesma coisa? Por causa desse poder chamado dinheiro?
A pergunta que nós nos fazemos nessa noite: como nós temos lidado com o dinheiro? Ele é o seu dono ou ele é o nosso servo? Outra pergunta: seu coração confia na provisão que dinheiro pode oferecer ou no provedor que lhe pode oferecer dinheiro, que é Deus? Outra pergunta: você tem alguma coisa em suas mãos que não lhe pertence? Se não lhe pertence, é pecado. Você está retendo. Pergunta: vamos ser honestos. Temos sido honestos com o trato com o dinheiro? Temos tratado honestamente? Aquilo que vem às nossas mãos é fruto do nosso trabalho? Outra pergunta: temos usado os nossos bens para ajudar outras pessoas? Ou temos simplesmente acumulado apenas para o nosso deleite e o nosso conforto? A mensagem de hoje é para aqueles que não são cristãos, para aquilo que nós temos ouvido e visto no nosso país, mas ela se aplica a nós também. O como nós temos lidado com o dinheiro, porque ele pode ser um Deus em nossa vida. Ele pode fazer com que nós venhamos nos curvar. Ele pode fazer com que nós venhamos nos corromper. Ele pode fazer com que, a partir do poder que Ele nos oferece, oprimirmos pessoas. Ele pode fazer com que nós não respeitemos o direito de alguém de receber no dia certo, na hora certa, no mês devido. Dinheiro não é neutro, já dizia Jesus. Dinheiro é mamão, e nós não podemos servir a dois senhores.